boa noite aí especial aí a Tatiana aí, que nossa palestrante. Boa noite a toda a equipe aí que ajudou a organizar aí também o evento, os diretores, coordenadores. Então, vamos tentar fazer uma breve apresentação aqui da BDH, né, como padrão, já está até na tela, para quando o pessoal vai entrando aí, e aí sobra mais tempo para Tatiana. Vamos lá. Se apareceu um aviso aqui, mas eu acho que era para gravar aqui. Vamos lá. Então, vamos fazer uma apresentação da BDH aqui, né? A BDH é a nossa associação, né? Que foi fundada em 94. É uma associação de caráter multidisciplinar, onde atuam profissionais que trabalham com a área da saúde, né? Na edificação hospitalar, na edificação dos estabelecimentos de saúde em geral. Então, aqui... Então, vou falar um pouco da gestão, né, a gestão nacional, que é a presidência atual, que é de 2020 a 2022, que é da Elizabeth Hirsch, né, que está aqui presente. A gestão passada aí foi conduzida pelo Emerson, né, de 2017 a 2020, Emerson de Santa Catarina, e a posterior aí já está prevista aí para Ana Paula, né, que vai ser a próxima presidente aí, que inicia em 2022. Junto com a BET, né, tem uma equipe aí de apoio, né, que são os vice-presidentes. Eu vou citar aqui, então, cada um tem sua função, né, essa é a estrutura da gestão atual, né, gestão nacional. Então, a vice-presidente de Relações Institucionais é a arquiteta Adriana Sanelli, do Paraná. O vice-presidente técnico-científico é o Márcio, né, de Brasília. O vice-presidente financeiro e administrativo é o Cléo. E a vice-presidente marketing é a Fernanda Ventura, de Pernambuco. E a vice-presidente executivo é a Doris. Junto, né, com os vice-presidentes, tem toda a sua equipe de apoio, tá? Eu vou passando, assim, né, porque aí as pessoas vão lendo e também, assim, para maiores informações, tem o site, enfim, podemos aí, nas nossas páginas sociais aí, ter mais informações. Então, é toda a equipe aqui de apoio da Adriana, né, que é das Relações Internacionais, tem toda a equipe de apoio do marketing, aqui com a Fernanda, toda a equipe aqui do Márcio, né, de técnico científico, a equipe aqui da Doris, né, o Jonas e a Amélia, e a equipe aqui do Cléo, né, da equipe do administrativo financeiro, que é o Valmor, a Vanessa e a Jaqueline. Então, hoje, atualmente, somos em 17 regionais, todos regionais com uma diretoria. Então, quem quiser informação também pode procurar seus diretores. O estado que ainda não tem, né, diretoria pode também, juntamente aí a direção nacional, aí, buscar informações. Também temos um conselho consultivo, né, junto, ajudando aí, apoiando, que é o Bros, o Salim, Flávio Kellner, Flávio Bicalho, o Fábio Bittencourt, o Márcio e o Emerson. E o conselho editorial, que é o Antônio Pedro, né, junto com a sua equipe, a Elina Bros, a Cláudia, o Fábio Bittencourt, o Márcio, a Elza e a Doris. Então, o resumo da associação, né, a sua área de atuação. Hoje somos em 716 associados, pessoas física, 40 associados, pessoa jurídica. Somos em 17 diretorias, né, como eu falei antes. Já fizemos 8 congressos, entre palestras, publicações e outras parcerias e colaborações com instituições nacionais, internacionais, enfim. Temos também um site, um Twitter, páginas e redes sociais.
Então, como eu falei, né, a gente atua também junto em parceria e em colaboração, tanto com a Anvisa, né, quanto com o PHG, que é o grupo da União dos Arquitetos Internacional, e em outras também entidades, né, a gente faz apoios e colaborações. No IFHE, que é a Federação Internacional, né, de Engenharia Hospitalar, e também outras entidades internacionais, e aí com membros aí da BDH. Temos a nossa revista, né, que é Ambiente Hospitalar. Não estou conseguindo ler em cima ali, mas são publicações também que damos o apoio, né, a BDH dá um apoio, a chancela, enfim. Publicações aí de membros da BDH, assim, reconhecidos. Então, aí tem uma série, né, uma lista dessas publicações e livros. Como eu disse anteriormente, podemos, assim, também buscar informações no site, nas páginas sociais. Também colaboração com publicações, né, estrangeiras aí. Então, eu vou passando aqui, né, todas as nossas publicações. Tanto são publicações também recentes, né, que estão em lançamento, né, e do Bros e da Thalita também são publicações bem recentes aí, sempre pensando no ambiente de saúde, no ambiente hospitalar. Bom, agora outra ação, né, outra questão ali da BDH são os congressos, né, que eles acontecem de 2 em 2 anos. Então, esse foi o último congresso que aconteceu de forma presencial, que foi em Curitiba, 2018. E também sediamos aí o Congresso Internacional, né, de Engenharia Hospitalar, foi no Rio de Janeiro em 2017, ainda presencial. Então, a partir de 2020, começaram os encontros digitais, como esse, né, encontros que acontecem de 15 em 15 dias. E também teve o seminário, né, digital em 2020, substituindo o congresso, né, que seria inicialmente em 2020. Aqui fala, então, do congresso, que seria o congresso em Recife, em 2020. Esse congresso foi adiado para esse ano e adiado novamente para 2022, para outubro de 2022, né? Felizmente, em função da pandemia, teve esses adiamentos e esperamos, né, nos reencontrarmos de forma presencial em 2022. Também tivemos a participação aí no IA, que foi um encontro aqui no Rio de Janeiro, foi em julho agora desse ano. Então, aqui está o comunicado, né, do adiamento do Congresso, que vai ser em Recife em 2022. Bom, para maiores informações também a gente vai divulgando aí nas páginas sociais. Então, aqui a lista, né, do nosso site, também o e-mail, temos Facebook, página do Twitter e a página do Instagram. Tanto nacionalmente quanto nas diretorias regionais temos todos esses acessos, né, para quem buscar mais informação. Tatiana, então, vou te deixar a palavra aí para apresentar. Ficamos muito contentes, né, de tu dispor esse tempo, né, porque eu sei que é um tempo aí que tu tem bem ocupado aí, e queríamos, assim, que tu, né, de maneira geral, contasse um pouco, né, a gente queria que abordasse, assim, os desafios, enfim, toda a tua experiência profissional, né, tu que é uma arquiteta que se formou aqui na URGS, nossa conterrânea, né, e já mora há 20 anos nos Estados Unidos, e trabalha especificamente em 16 anos né, liderando a área de saúde, quer dizer, a área de projetos de saúde do escritório Perks and Will. Não sei se pronunciei correto, depois pode me corrigir, mas a gente queria saber, entender toda a experiência e a lista de projetos excepcionais, né, desse escritório renomado aí, que tu lidera essa área.
Então, boa palestra a todos. Tatiana, contigo. Obrigada, é um prazer estar aqui. Adoro sempre que tem alguma oportunidade de poder falar com o pessoal do Brasil e apresentar ou participar junto com todos. Eu preciso que tu pare de compartilhar a tela. Daí eu posso compartilhar a minha. Mas contando um pouquinho como o Camilo começou a contar, né? Essa palestra de hoje começou com uma conversa do Camilo comigo sobre talvez fazer uma apresentação, projetos, tendências, etc. E a gente estava com um grupo da BDH ED do Rio Grande do Sul, e aí começou a vir várias perguntas de todos sobre o que fazer, como é a minha experiência, e acabou que gerou um interesse maior, o que me deixa de uma forma muito humildemente dizer, eu contar um pouco do que foi essa minha história aqui, né? Como o Camilo falou, eu estou aqui há mais de 20 anos, então, e tem uma trajetória de uma carreira feita no exterior, embora começada no Brasil. Então, essa apresentação realmente é um pouco da história da minha vida. É estranho contar uma história pessoal, mas espero que que traga interesse para todo mundo. E vocês vão ver de vez em quando aparecendo as palavras em espanhol ou em inglês, assim, a linguagem já está bem misturada atualmente com todas as línguas que a gente fala. Como o Camilo disse, eu fui formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na arquitetura e urbanismo, mas quando eu estava no meu penúltimo ano da URGS, eu vi um dia, eu me lembro que eu estava na frente do elevador e tinha uma carta pedindo pessoas que viessem, que aplicassem para um estágio nos Estados Unidos. E foi, na verdade, porque tinha um escritório que estava trabalhando com toda a Latinoamérica, mas eles estavam com grandes dificuldades de entrar no Brasil, principalmente em função de linguagem e de cultura. E eles, então, mandaram uma carta para as maiores universidades brasileiras, buscando um estagiário. Eu fui sair correndo, fiz um portfólio, mas nunca imaginando que eu estaria vindo, mas pensando assim, ano que vem eu me formo e quem sabe eu escrevo para eles e eles se lembram de mim, eu sempre quis fazer um estágio fora, enfim. Bom, um dia eu estou em casa e recebo uma ligação comunicando que eu tinha sido a pessoa escolhida para ir fazer esse estágio e eu tinha 2 semanas para estar em Columbus, Ohio, que literalmente é no Ohio que eu parto, dos Estados Unidos, no meio do nada. E eu lembro muito de ter visto imagens tipo a que vocês estão vendo na tela agora. E quando chegar, o primeiro choque cultural foi quando o avião aterrissando em Columbus, eu olhava e dizia, cadê os edifícios? Não existe. O que tu vê hoje é o dobro do que existia na época que eu fui para lá, que foi em 98. E mesmo assim, isso é todos os edifícios altos que existem em Columbus, Ohio. É uma cidade típica americana, completamente suburbana, né, de casas. Então, assim, é uma visão, começa com uma visão de cidade, de planejamento urbanístico completamente diferente das nossas, que são super densas. Não, nossos edifícios não são gigantemente altos, mas tu tem sempre altura ao teu redor, quer dizer, foi um choque momentâneo. Mas, e eu fui trazida pela NBBJ, que era essa firma que estava tentando ganhar projetos no Brasil, com o intuito de ajudá-los a entrar no mercado brasileiro. E, por acaso, a maior parte dos projetos deles, fora dos Estados Unidos, eram na área da saúde. Então, eles me colocaram no estúdio de saúde deles. E ali eu descobri a minha paixão pela arquitetura hospitalar. Meu pai é médico, meu pai é cardiologista, ele foi presidente da Sociedade Cardio Brasileira. Eu sempre tive essa medicina ao meu redor, mas nunca quis ser médica. E descobri a junção perfeita da arquitetura com a medicina através da arquitetura hospitalar. Outra grande diferença, assim, de cultural é que a NBBJ, ela tinha esse edifício na época, era novo, esse edifício hoje tem 30 anos, mas ele era novo, ele era do lado de um lago, era lindo o lugar, tinha 3 andares, que a gente não vê que ainda tem mais um subterrâneo, e eram 300 arquitetos só neste escritório. Eles tinham sedes em outros lugares, as 2 sedes principais eram Columbus e Seattle, mas tinha sede em Nova York, tinha sede em Chicago, tinha sede em São Francisco, eles tinham vários outros lugares, e no total eu não me lembro qual era o número deles total, mas só num escritório 300, quer dizer, uma diferença muito grande. O escritório americano e o tamanho é muito diferente do que a gente está acostumado.
E isso também tem várias repercussões, né? Eu me lembro que a área hospitalar, do grupo hospitalar, era todo o terceiro andar. Nós éramos mais de 100 que trabalhávamos só na área hospitalar, porque eles faziam depois hotelaria, áreas esportivas, né? Estádios, comercial, residencial, mil outros tipos de projeto. Mas uma coisa que eu aprendi desde o início foi que como a escala dos projetos é maior do que no Brasil, número um, e como essas firmas são mega firmas, né? Se tu pensa, acho que a única coisa mais comparável no Brasil seriam as firmas de advocacia. Tu tem muita especialização dentro do todo. Então, assim, por um lado, tem um lado muito bom, porque, por exemplo, uma pessoa como eu posso focar no que eu gosto e só fazer isso. Por outro lado, tu acaba, às vezes, muito distante de outras coisas. Então, assim, tu vai ter a pessoa que só gerencia projeto, a pessoa que é feita só para a parte de detalhamento, project architect, que é toda essa parte de códigos de detalhamento. Tu tem, no meu caso, eu sempre fui o que eles chamam de medical planner, que é a pessoa que realmente faz toda a parte de planejamento interno do hospital, mas daí tu tem o que faz os interiores, e tu tem o que faz o exterior, o designer do exterior, quer dizer, a arquitetura em si é muito subdividida dentro do próprio escritório. Então, em algum momento, tu tem que começar a te encaminhar para entender para que lado tu vai seguir, diferente de no Brasil, onde a gente faz de tudo, né? O arquiteto faz do início ao fim, ele está em toda a obra. Aqui, eu não piso numa obra para fazer vistoria de obra ativamente, porque eu andei indo numa recentemente, mas fazia no mínimo uns 10 anos. Eu vou no final da obra celebrar com o cliente, bater papo, de vez em quando vou porque eu tenho que ir, porque eu gerencio muito projeto, então eu tenho que ir por causa desse lado, mas de realmente estar dentro de uma obra fazendo checklist é muito difícil entrar. E não tem nem sapato, nem nada hoje para entrar em obra. Mas é por causa disso, porque é tão setorizado que tu acaba não precisando ter que fazer tudo. Então eu posso focar na parte que eu gosto, que é a parte mais de design, a parte de planejamento, e trabalho dentro disso. Mas na NBBJ, o projeto, na verdade, que eu trabalhei, está um pouco cortada a imagem, eu peço desculpas, foi o Woodlands Hospital. Eu fiquei 1 ano lá com eles, daí eu voltei para o Brasil. Mas durante aquele ano, como eu tinha que fazer parte de algum projeto, eu comecei a trabalhar nesse projeto, que foi um dos primeiros projetos nos Estados Unidos a realmente começar a incorporar a ideia de hotelaria. Uma pergunta, vocês estão vendo as pessoas também na tela ou não? Eu tô vendo. Não? Sim. Então, deixa eu fechar aqui, pronto. Eu gosto porque eu posso ver vocês, mas aí, assim, pelo menos vocês podem, não tem nada interferindo. E eu por acaso, me colocaram junto com a design de interiores, acho que também pela experiência que eu tinha no Brasil, de fazer muito mais residencial e comercial de interiores, onde, então, eu fiz toda a parte de interiores junto com ela. E o objetivo dessa experiência toda era que eu estava montando para a gente ir para o Brasil, tinha montado apresentações, brochuras e etc., tinha marcado algumas reuniões, quando em 98 a nossa economia caiu, e a NBBJ puxou o pé para trás e resolveu não entrar mais no mercado. Então, eu passei 1 ano acabando não fazendo o que eu fui chamada para fazer, mas trabalhando com eles num projeto que foi um projeto super marcante na arquitetura hospitalar dos Estados Unidos dessa época, inclusive essa curvatura que vocês veem na fachada, das partes dos leitos, era uma coisa que foi o primeiro a ser feito. Logo em seguida, teve uns 3 outros projetos que copiaram essa ideia. Ele teve várias ideias inovadoras para a data, que era em 1998, né, 20 e poucos anos atrás. Eu voltei de Columbus para o Brasil, finalizei a URGS, e confesso que nunca me vesti completamente de formanda, porque antes de poder me formar, eu fui para a Carolina do Sul. Quando eu estava na MBBJ, eu descobri que eu era apaixonada pela arquitetura hospitalar, eu comecei a fazer várias perguntas de qual seria uma universidade para mim fazer um mestrado nessa área. E na época existiam somente 2, hoje existem mais de 20 com 1.000 diferentes programas, mas na época existiam 2, a Clemson University, na Carolina do Sul, na cidade de Clemson, e a Texas A&M. E olhando, todos indicaram a Clemson como sendo a melhor, e olhando o tipo de programa das duas, e hoje, olhando que eu conheço bem melhor o programa das duas, a Clemson é um programa bem mais focado em projeto, enquanto que a Texas A&M é um programa mais focado em pesquisa. Então, realmente foi a melhor opção para mim, como pessoa. E eles aceitam 5 pessoas por ano no mestrado, é um programa de 2 anos e meio, na qual tu tem a chance de passar um semestre em Gênova. Espetacular poder passar um semestre lá.
E é um dos campos, eu acho, que mais lindos dos Estados Unidos. É um campus muito bonito, bem aquela coisa de cidade universitária. E tem o Clemson Tigers, que é um dos... Foi, acho que, campeão no retrasado, tem sido campeão de futebol americano por anos. Então, existe uma cultura toda ao redor do esporte, que é super forte na universidade. E é um dos... Acho que é um dos melhores jogos de futebol para se assistir é o do Clemson, porque a entrada deles no estádio é incrível. Mas assim vocês podem ver assim o espírito, né, que tem da universidade, que é uma experiência super interessante. E quando eu me formei aí aqui você tem o nome do programa, inclusive, Master of Architecture and Health, que é o programa especializado. Hoje existem ao redor de umas 20 universidades e os programas deles variam. Algumas como eu estou, por exemplo, eu sou professora hoje também na FIU, na Florida International University, aqui em Miami, e é um estúdio de saúde, quer dizer, é só um ano de projeto, né, que a gente tem de um projeto hospitalar, que a gente trabalha com os estudantes de arquitetura de interiores. Então, tu tem programas que é assim, que é só um semestre, como tu tem programas completos, como o da Clemson, que são 2 anos. Existem várias opções, e depois eu vou dar alguns sites para vocês, para quem tiver algum interesse de buscar alguma mais informação. Quando eu me formei de Clemson, na verdade, eu não comentei anteriormente, mas eu estava namorando, eu conheci o meu marido em Ohio. Nós éramos os únicos 2 latinos em 300 pessoas dentro do escritório. Ele é de Porto Rico. E nós continuamos namorando. E quando eu me formei em Clemson, nós conversamos assim, para onde nós queremos ir morar. Como são 5 pessoas somente que se formam em Clemson, tu tem praticamente escolha de trabalho. Tu pode escolher onde tu quer ir, que cidade tu quer ir, para quem tu quer trabalhar. É realmente uma abertura de campo de mercado incrível. E então nós escolhemos São Francisco. E ele foi trabalhar para Skidmore, Owens e Merrill, e eu fui trabalhar para, hoje é Stantec, que na época era Chong Partners. E, de novo, fora que viver em São Francisco, é uma cidade lindíssima, o tempo não tão agradável, é meio londrino, assim, mas dizem que atualmente não é mais assim. Nós moramos 5 anos em São Francisco. E o meu primeiro projeto fora da faculdade foi a Kaiser Permanente, o hospital prototipo deles. E eu acho que foi muito marcante sobre 2 aspectos. Um, porque a Kaiser Permanente, para quem não conhece, é uma mega instituição que tem um seguro e hospitais e centros ambulatoriais e megas redes, especialmente na zona oeste dos Estados Unidos. Cobre todo o oeste, vem até Atlanta, eles não chegam a chegar no lado leste. Eles seriam o tipo equivalente hoje ao United Healthcare no Brasil, né, que tem seus próprios hospitais e tem o seguro. E, e eles têm uma equipe muito grande que faz toda a parte de planejamento. Então, para tudo que é deles, já existe prototipos de tudo que é tipo de sala. Tu quer desenhar uma sala de operação, eles vão te dar 3 ou 4 opções de tamanho e de algumas modificações, mas tu tem já a sala de operação pronta. Tu quer fazer uma área de enfermeiras, é a mesma coisa. Então, assim, como primeiro projeto para quem sai da faculdade, foi uma experiência tremenda, porque eu pude absorver e ter muito conhecimento muito rápido, porque tu tinha muita informação disponível. Eu acho que se fosse... hoje é muito ruim trabalhar para casa, não é que é muito ruim, mas eu digo assim, é menos desafiante, né? Porque as coisas já estão mais prontas. Mas para alguém que estava começando a carreira, foi uma experiência sensacional. E sem contar que na hora que você está fazendo um hospital protótipo, tu também tem a chance de desafiar tudo que ele já tem existentes. Então, ainda tinha esse lado. O que aconteceu na Califórnia, isso nós estamos falando em 2002, é que, por causa de todos os terremotos, entrou uma lei nova que todos os hospitais tinham que, até 2015, eu acho que era, estarem reformados para aguentar terremotos, se eu não me engano, categoria 5. Isso fez com que todos os hospitais tivessem que começar a fazer algum tipo de reforma, e a grande maioria optou por construir novo, porque tu reformar o estrutural é uma coisa muito cara e difícil, porque ainda mais quando tu está com o hospital operando. Então, a maior parte fez a escolha de novos hospitais, e a Kaiser tinha que, dentro desse período, fazer 22 hospitais. Então, a ideia de um hospital protótipo veio porque eles e eles notaram que a grande maior parte variava entre 100 a 300 leitos. Então, a gente projetou um hospital que pudesse adicionar mais andares para chegar no 300 e um chassi de diagnóstico e tratamento que seria apertado para 300,
com mais capacidade que tu precisa para 100, mas que com isso fosse fixo. E a outra questão é que existe, aqui, aí, assim como no Brasil, cada estado tem as suas próprias, e cada cidade tem as suas próprias aprovações, né? E nos estados, alguns estados têm instituições próprias para revisar, só para revisar projetos da saúde. Os dois piores estados nesse sentido é a Califórnia, que tem a OSHPD, e a Flórida, que tem a ACA. Eu disse que eu saí de um para ir para o outro. Mas, e a OSHPD, nessa época, por causa da demanda que teve de projetos, eles estavam demorando 5 anos para revisar os projetos. Eu não estou brincando, 5 anos. Então, a ideia também do prototipo que a Kaiser discutiu com a OSHPD foi: eu vou fazer 20 hospitais, tu vai demorar os 5 anos no primeiro revisando, mas os seguintes nós só vamos te mostrar as diferenças. Se eu mudei alguma coisa, mudei na fachada, ou adicionei alguma, tipo assim, fiz uma maternidade maior, fiz alguma coisa, e com isso tu vai poder fazer esse processo para mim em alguns meses e não em anos. E essa foi, eu participei dos primeiros 3 projetos que foram situados, e depois mais um quarto para a Kaiser. Inclusive, na época, a Kaiser quis, inclusive, me contratar, porque eu estava trabalhando direto, eu falava a linguagem deles, tudo, só que eu sempre tive interesse mais pelo lado de design, então não era o meu futuro, mas foi uma experiência muito interessante. Depois eu troquei de escritório ainda em São Francisco, porque na época era a Anshin Allen, que hoje também foi comprada pela Stantec, e fiz alguns projetos super interessantes. Um foi a UCSF Mission Bay em São Francisco, um projeto bárbaro, mas eu acho que o mais marcante de todos foi o Palomar Medical Center em San Diego. Esse edifício foi conceituado como um hospital jardim. Então, toda a ideia atrás dele era trazer luz natural, trazer a vegetação para dentro do edifício. Ele ficava em cima de um morro em San Diego, e San Diego é uma área bem árida, tanto que tu vê que a vegetação aqui reflete a área em qual nós estamos, né? E tinha vistas lindas ao redor. E eu estava a cargo de toda essa parte daqui, que era a parte de diagnóstico e tratamento, que tinha 20 mil metros quadrados, com salas cirúrgicas, emergência e imagem. E o hospital tinha 350 leitos no total. E com essa ideia de hospital jardim, todas as salas de espera aqui tinham tinham sacadas. No final da áreas de leitos, tinha também sempre uma área de família, e nessas áreas também é a opção de tu poder sair para a rua e poder ter sacadas, algumas com verdes, outras com menos. Mas, claro, o resto era tudo muito fechado, porque nos Estados Unidos tudo é hermeticamente fechado. Tu não pode abrir nunca uma janela, e menos ainda no hospital. Então, com isso, tu não tem sacadas em outros lugares, porque não teria uso, né? Tu não teria acesso. Que é outra diferença, eu acho, da forma que a gente constrói. A gente tem um pouco mais dessa ideia de ventilação natural, e nos Estados Unidos isso não existe, é completamente fechado. Mas o grande desafio foi o que vocês veem aqui, foi conseguir adicionar espaços abertos e verdes no meio da parte de cirurgia e imagem, né? A ideia inicial eram 4, que depois foram reduzidos a 2 por uma questão de eficiência operacional relacionada à área de pré e pós-operatório, que eles queriam estar todos juntos, e com 4 dividia muito. Então, com 2 se pôde realmente ver, e tu vê aqui de novo uma vista da entrada, o lobby, mas tu consegue ver aqui já a relação tu poder trazer iluminação para dentro de área cirúrgica, que é uma área que normalmente é muito escura, né? E tanto da sala de operações também, porque essas janelas também eram abertas e também podia, então, ter uma noção, pelo menos está dia, está chovendo, porque eu acho que todas essas áreas são sempre muito, especialmente aqui diferente da Europa. Aqui nos Estados Unidos são sempre, como são blocos muito grandes, nunca tem nenhuma luz natural, né? Tu tem luz natural no perímetro, que tem a tendência a ser mais focado para a área pública. Na hora que tu entra, não entra nada, né? É tudo corredores e luz artificial. E esse projeto, por ser esse conceito de jardim, conseguiu trazer um pouco mais para dentro do hospital. Em 2006, eu já estava casada, grávida da minha primeira filha, e nós decidimos, então, nos mudar para Miami. E a decisão foi muito tomada ao redor
dá a ideia de poder estar mais próximo de família, né? Nós não temos família aqui, mas é o ponto mais próximo que eu digo que eu consigo estar do Brasil. E no caso do meu marido, que é porto-riquenho, também para ele a mesma coisa. E eu confesso que agora, já morando em Miami há mais de 15 anos, culturalmente é muito diferente, né? São Francisco era uma cidade, assim, eu fui de Ohio, que é o Midwest, totalmente Midwest americano, que foi muito interessante para entender o americano básico, né? Como é, como é que eles pensam, como é que eles atuam, aquela coisa de estarem jantando às 5:30 da noite, estarem indo para a cama às 9, né? Que a vida deles, assim, fica muito mais pacata e monótona. E eles são distantes, naturalmente distantes, embora eu tive ótimas relações e vivi por um tempo numa casa de uma família, até hoje falo com eles, mas não existe, é diferente a relação porque ela é mais distante, né? São Francisco é muito asiático, né? Eu digo a capital da Ásia nos Estados Unidos. Tu tem lugar de todos os países que tu pode imaginar da Ásia, mas que também são culturas muito diferentes da nossa. Né? Então, assim, eu lembro de querer marcar com amigos, janta, tu marca janta para daqui a 3 semanas, daí daqui a 3 semanas, sei lá, um tá com dor de barriga, ou tem que trabalhar até tarde e não fica, e de repente, quando tu vê, passaram 6 meses e tu ainda não conseguiu encontrar teus amigos, né? Daí eu vim para Miami, confesso que com o pé atrás, meu marido queria muito vir para cá, e eu tava meio, não sei, Miami. Bom, hoje não, 15 anos depois, feliz em Miami, mas culturalmente, Miami é latino, né? Hoje em dia tu tem milhares de brasileiros, mas quando a gente vê era mais latino mesmo, de outros lugares da Latinoamérica, mas a relação entre as pessoas é muito latina. Então é aquela coisa que tu vai sair para jantar, tu pode pegar um telefone e dizer, oi, tô indo para jantar no restaurante aqui, quer nos encontrar lá daqui a 1 hora? Ou vem aqui amanhã, vamos fazer uma jantinha. É muito menos planejado e muito mais, deu, não deu, tudo bem, a gente marca outro dia. Quer dizer, tu consegue criar muito mais intimidade com as pessoas. E claro, e com a grande mudança dos brasileiros, acho que o Eduardo goza que eu sou chefe da máfia brasileira. A gente tem, assim, eu tenho acho que um WhatsApp que deve ter no mínimo 150 mães que vão na mesma escola que minhas filhas, todas do Brasil. Quer dizer, assim, existe hoje um número enorme de brasileiros aqui, assim, que compraram Miami durante alguns anos. Mas com isso acho que torna o lado social da nossa vida muito melhor. O lado profissional, eu confesso que era melhor antes, porque tu tinha projetos como que tu viu, projetos de escala maior, projetos com melhor lado financeiro para poder fazer o que a gente quer, com a visão que a gente queria. E também as pessoas aí são mais americanas, é tudo mais organizado, é tudo mais certinho. Aqui já é tudo um pouco mais latino, né? Então a gente já tem mais a relação de projeto e a relação com o próprio cliente é diferente. Mas eu trabalhei por 2 anos quando a gente se mudou para cá, na verdade, eu fiquei trabalhando ainda para o meu escritório em São Francisco. E daí, quando eu engravidei da segunda filha, eu troquei para HKS, baseada aqui em Miami. A HKS tinha, na época, eu acho que 1.500 pessoas, mas o escritório de Miami tinha ao redor de 30. E a gente cobria todo o sul da Flórida. Tem outro escritório em Orlando, que daí cobria a parte central e norte da Flórida. E um dos projetos assim, que acho que eu mais gostei de trabalhar foi o Cleveland Clinic Tradition Medical Center, que fica em Port St. Lucie, um pouquinho mais acima de Palm Beach. Foi um hospital comunitário, sem leitos, era para ser bem beabá, mas a diretora de cirurgia era uma moça de Londres, e ela tinha uma visão operacional cirúrgica de como se faz na Europa, né, e na Inglaterra. E nós, então, começamos com uma troca de ideias de como fazer uma coisa operacional diferente para esse hospital, e que foi implementado, está aberto faz acho que 5 anos já, e super sucesso, assim, se tu olhar em termos de planejamento de planta é o mesmo, mas o lado operacional de tu conseguir tentar ganhar mais rapidez na hora da troca da sala, onde tu tem a limpeza, tu está montando a tua mesa, está trazendo o paciente, foi implementado e eu acho que e hoje tu está começando a ver alguns outros lugares nos Estados Unidos também começando a olhar esse novo tipo operacional que a gente criou.
Isso pode ser toda uma outra história, uma outra apresentação outro dia. Mas aqui se vê o lobby já claro, nós já estamos mais recente, então o lobby já mais modernizado, mas ainda sempre esse foco da hotelaria, né? Eu acho que quando eu vim para cá inicialmente, estava muito foco ainda de tentar fazer que nem a tua casa. E, na verdade, nunca vai ser a tua casa, né? E fora que eu não sei se eu quero um hospital que pareça com a minha casa, mas eu acho que no momento que depois já faz, sei lá, 15, 20 anos que se mudou mais para esse lado de hotelaria, eu acho que tem sido muito mais bem sucedido essa ideia de tu tentar criar um ambiente que não é a tua casa, mas que é cômodo, que é confortável, que é agradável, né? Que tem certos luxos em alguns casos, né? Alguns não têm, mas para quebrar um pouco essa ideia de que o hospital é aquela coisa branca e efêmera do todo. E fazem 7 anos que eu saí da HKS e fui trabalhar na Parkinson Will. A Parkinson Will, aqui é uma foto do nosso escritório aqui em Miami. A Parkinson Will tem ao redor de 2.000 pessoas. Nós temos 20 e tantos escritórios espalhados pelo mundo. Temos, inclusive, um escritório em São Paulo. E em Miami nós temos ao redor de 60 pessoas hoje. Nosso escritório, nós mudamos para esse escritório em Coral Gables faz 2 anos. Um ano que a gente quase não vai lá, mas faz 2 anos. Então, algumas fotos, porque realmente ficou um escritório super bonito, já ganhou várias premiações pelo projeto. E vocês podem ver nessa foto, tem um cachorrinho. Tem ao redor de 6 cachorros que as pessoas trazem sempre para o escritório. Já teve até várias reportagens sobre isso, sobre o fato de deixarem trazer os cachorrinhos e como isso ajuda as pessoas durante o dia do trabalho. Uma coisa que é interessante também, assim, de contrastar, né? Na hora que a gente está entrando, todas as firmas na qual eu andei são mega firmas, né? Elas são todas possivelmente as top 5 dos Estados Unidos. A HKS e a Parkinson Will disputam ali a número 1, 2, 3 anualmente. A NBJ, por ser um pouco menor, acaba não disputando tanto, mas mesmo assim, sempre nas 5 a 10 melhores do país. Mas o que tu vê é que existe uma similaridade de forma de trabalho em todas, mas ao mesmo tempo cada uma tem seu nicho. A Parkins é muito focada no nicho do design, né? Design, ela é muito reconhecida por design, e o tipo de projeto que a gente vai fazer, o tipo de cliente que a gente busca é cliente que tenha um interesse em fazer uma arquitetura mais representativa. A HKS é uma empresa que foi incrível em termos de negócio. Eu não conheço nenhuma outra empresa de arquitetura, ainda mais a gente como arquitetos, que realmente entenda sobre negócio. Então, eles são muito bons, assim, para mim, hoje, que faço gerenciamento de projeto, foi muito importante para entender e crescer nessa área, para poder, então, trabalhar esse lado, né, do business, que é a arquitetura, que bem ou mal todos nós estamos aqui também para fazer dinheiro, né? Nenhum está aqui para ter perdas, e é difícil na arquitetura isso. Então, eu acho que é muito, muito focada na entrega do projeto, né? Na parte realmente de tu ter um trabalho bem feito, de uma construção, que vai ser fácil de construir e etc. E no início da minha carreira, a Sheehan Allen, eu acho que era muito inovadora na parte de planejamento médico. Então, assim, por um lado, eu acho que foi um pouco de sorte, mas também, assim, muito bom resguardo de toda essa carreira, né? De poder trabalhar em mega firmas que fazem projetos incríveis e cada uma com alguma coisa diferente, né? Então, a gente começa a crescer, a gente vai crescendo dentro com esses conhecimentos e com as diversificações que a gente encontra. Um dos nossos projetos mais recentes aqui na Parkins, um dos meus primeiros projetos, foi esse em Miami Beach, do Baptist. Ele é um centro ambulatorial, ele tem endoscopia, imagem, primary care, urgent care e área de aluguel para médicos, e reabilitação. E foi interessante porque a gente estava, como Parkinson Will, fazendo o projeto como, na verdade, para um developer, que era para fazer, e era para ser a parte de lojas e restaurantes, e o Baptist Health of South Florida veio para o developer e propôs alugar o edifício inteiro, porque eles queriam entrar em Miami Beach, eles não tinham nenhum posto lá,
e viram esse projeto, a localização, e acharam que seria perfeito. E daí nós fomos contratados para isso, só que o edifício já estava em construção quando isso aconteceu. E uma das coisas, por exemplo, é que tu vê que aqui tu tem esses 2 andares aqui do meio são estacionamento. Então, quando a gente começou a projetar, normalmente, por exemplo, urgent care ou primary care, que são coisas que têm um tráfego mais rápido, as pessoas, né, que querem entrar da rua, estaria no piso principal, tiveram que ser colocados no 4º andar, porque nós tivemos que botar tudo que era parte de equipamentos mais pesados, então imagem e salas de procedimento e operação. No andar de baixo, inclusive a sala de operação, existe toda uma estrutura, uma subestrutura criada para não ganhar vibração nenhuma dos carros, né, subindo e descendo dentro do estacionamento. Algumas fotos da imagem só do edifício. E dentro, essa aqui é a parte de primary care e a recepção na entrada antes do urgent care. Outro projeto que acabou de ser aberto, e eu acho que as fotos que eu tenho aqui são todas ainda da época de renderings, foi o Semdoi no Santo Domingo. Uma família muito abonada resolveu que existia um problema grande em Santo Domingo, na República Dominicana como um todo, que o índice deles de diabetes é um dos maiores do mundo. Então, eles resolveram fazer uma doação e criar um centro para ajudar as pessoas a gerenciar essa diabetes, porque o que acontece na grande maior parte é que eles acabam não se cuidando, né, chegando num ponto mais tardio da doença, onde daí tu tá com problema no pé, tu tá perdendo um pé, perdendo alguma coisa, e coisas que poderiam ser tratadas durante uma vida, com forma de viver, forma de comer, exercício, medicamentos, para não chegar numa situação tão extrema. E esse foi o objetivo desse projeto, e também todo um lado de sustentabilidade, de retenção de água, de painéis solares e coisas para poder ajudar, porque, de novo, né, estamos falando da República Dominicana, que às vezes a energia não é consistente, tem problema de falta de água, então como trabalhar, trazer um conceito não americano para a República, mas ao mesmo tempo trabalhar com as dificuldades locais que eles têm. E vocês já devem ter visto, né, o nosso escritório de São Paulo, junto com o escritório de Miami, junto do SAFD, está fazendo o novo Centro de Ensino e Pesquisa do Albert Einstein. Já está, já na final da construção. É um projeto belíssimo que fizemos com essa parceria. E tem todo um conceito, realmente é mais focado na parte de ensino, tem uma parte de simulação para a saúde, né, na sala de operação, um leito, mas é muito mais focado mesmo em crescer o programa deles de enfermagem e de medicina. Essa foi um pouco assim da história, não sei, eu talvez tenha esquecido coisas no meio do caminho, mas acho que dá para dar uma noção um pouco de todo esse trajeto, que foi um pouco sorte, acho que de encontrar pessoas que puderam me ajudar no meio do caminho, trabalhar em alguns projetos incríveis que realmente trouxeram muito conhecimento e poder vivenciar em diferentes cidades, que com isso também acho que deu para dar um entendimento melhor da cultura americana e dos lugares que eu quero viver, né, nos Estados Unidos, digamos assim. Depois de Columbus, que é super frio, eu cheguei a pegar menos 15, menos 20 graus, eu disse que nunca mais tinha uma linha nos Estados Unidos que eu ia traçar, que eu nunca ia cruzar, inclusive nunca morei em Nova York por causa disso. Mas acho que, de novo, tem um lado, né? Acho que morar fora é uma coisa que é complicado, porque tu tem toda a tua família, a tua cultura, a tua vida tá num lugar e tu tá sucedendo em outro, né? Então, como balançar os dois, eu acho que é sempre um desafio, acho que sempre tu sente uma perda. E eu diria, assim, que depois de morar hoje 20 anos fora do Brasil, eu acho que eu me sinto meio filha do mundo, assim, eu não me sinto mais, eu sou super brasileira, mas se eu voltasse para Porto Alegre amanhã, acho que também não seria perfeito, porque acho que não existe mais lugar perfeito, acho que cada lugar tem suas coisas boas e suas coisas ruins, e a gente aprende a ver o que nos interessa mais, e onde nós vamos estar mais felizes, porque tem mais coisas boas do que ruins, né? Mas mudando um pouco, vamos tentando comparar um pouco como é o trabalho nos Estados Unidos com o trabalho no Brasil, né? Nós temos aqui, obviamente, assim como aí, vários códigos, né? A qual nós temos que seguir. Então, tem, claro, eu botei como International Building Code,
mas que é o código base de edificações. Cada estado tem o seu, a Flórida tem o Florida Building Code, que é o que eu sigo aqui nos projetos daqui, a Califórnia tem o seu e etc., nos outros estados, mas o International, no geral, é a base da qual os estados adotam e então fazem algumas modificações de acordo com essas leis, regras, às vezes são questões de tempo, né? Como eu digo, na Califórnia existe sempre um foco maior em terremoto, na Flórida existe um foco maior em furacão e etc. Mas isso é um código geral de edificações e que tem um segmento ali sobre saúde, mas é um segmento pequeno. A gente também olha o NFPA 101, que é toda a parte de segurança de incêndio. E nesse caso aí tem toda uma porção dele que é focada na área de saúde, né, de arquitetura hospitalar, que nós temos que seguir, também todos os engenheiros têm que seguir. A ASHRAE, que eu só botei um nomezinho aqui, é mais como informação, porque ela é muito mais para mecânico, elétrico. Eu nunca abri um código da ASHRAE, mas é importante porque os nossos engenheiros todos têm que estar a par e trabalhando dentro desses códigos. E o grande código que a maior parte dos estados americanos adotou é o FGI Guidelines, que hoje é composto de 3 pedaços. Ele tem um para hospitais, um para a parte ambulatorial e um para a parte residencial. É só saúde. E tem seções de cada departamento, fala desde questões de tamanhos de salas, quantas certas salas que tu tem que ter, qual é o tamanho, quais são, por exemplo, se tu está numa sala, se tu está num pré-operatório, qual é a distância da maca para a parede, da maca para a cortina e etc. Fala tudo que tu precisa de parte de apoio, se tu tem que ter parte para guardar rouparia, ou para medicamento, ou de gases, ou o que seja. Ele varia de acordo com o departamento, tem certos requerimentos mínimos de áreas de apoio, incluindo toda a parte também, claro, pública, de sala de espera, de sala de consultoria, a parte mais também do personal, de áreas de espaços para eles e etc. E dentro disso tem, inclusive, informações sobre o mínimo de tomadas elétricas, de tomada de dado, de gases medicinais que tu tem que ter para as principais áreas. Tu tem informações de acústica, de pluvial, de elétrica, mais generalizadas, mas tem também. Então, quer dizer, e é a base. Aqui na Flórida, por exemplo, foi adotado como código. Acho que todo mundo no país usa, mas alguns estados, não todos, mas a grande maioria adotou como código também. Então, na hora que eu vou na ACA, eles estão olhando item por item desse livro e eu tenho que estar a par com tudo. E eu acho que o equivalente ao nossa ACA, antes que eu saia daqui, seria a Anvisa, né? Eu acho que o FGI Guidelines é parecido com os códigos da Anvisa nesse aspecto. Uma das perguntas até que o Camilo fez, disse, eu acho que acho que no Brasil a parte de segurança de incêndio é muito pior. E eu não acho. Eu acho que são diferentes. Por exemplo, vocês têm que ter elevadores dedicados para incêndio. Nós não temos. Mas nós temos muito mais condições de ter que estar compartindo mais as áreas com divisórias de 2 horas, ou tá criando, assim, as rutas não poderem ter uma extensão muito larga. Eu acho que tem muito mais, no final, os obstáculos são maiores aqui do que aí. Pelo menos é a minha impressão com os projetos que eu já tive envolvidas no Brasil. Organizações, como vocês podem ver, existem várias, né? Claro, o AIA, o American Institute of Architects, seria o equivalente ao IAB. E dentro do American Institute of Architects tem o Academy of Architecture for Health, que é o que eles chamam de Knowledge Community, mas o Academy eu acho que é o Knowledge Community mais forte dentro do IAB, dentro do IAA, e é totalmente focado na área hospitalar. E eu acho que seria o equivalente a você, a BDHI. Eu acho que se eu fosse fazer um contraste, seria esse aqui o site. E eu fui presidente nacional da Academy em 2015. Eu tive no board, na diretoria por 10 anos. Me aposentei depois de ter sido presidente passada e tirei alguns anos de tempo depois de tanto envolvimento. Eu comecei meu envolvimento logo que eu me formei em Clemson, trabalhando em alguns dos grupos e aí crescendo para entrar na diretoria, virando presidente.
E hoje eu faço parte da diretoria da Foundation for Health Environment Research, que é, na verdade, um braço, digamos assim, da Academy. Ele saiu como um braço há muitos anos atrás, para criar a fundação, né, para realmente focar em pesquisa, arrecadar o financeiro e providenciar diferentes opções de pesquisa que variam desde fellowships, que é o que eu estou a cargo, a pesquisas maiores. Tem o Center for Health Design, que eu acho que a maior parte de vocês conhecem, e o centro foram pessoas, todos foram criados, saíram do Academy e criaram alguma coisa por algum motivo. O centro foram pessoas do Academy que saíram do Academy em um momento por questões com o EAA e criaram o centro também mais focado em pesquisa. A diferença do centro e da fundação é que o centro não faz pesquisa, a fundação faz. Então, o centro, na verdade, ele arrecada as pesquisas e as informações que outras estão fazendo. O NCARB, como no geral só seria o nosso CAL, né, que é quem nos certifica como arquiteto nos Estados Unidos. E existe também, que saiu do Academy, o American College of Healthcare Architects, ou ACA, que é quem certifica os arquitetos hospitalares. Então, se tu é arquiteto, tu pode daí aplicar e fazer uma prova para ganhar o certificado particular da ACA de que tu é dos teus conhecimentos na área de arquitetura hospitalar. Inclusive, o ACA foi criado porque dentro do EAA a gente não poderia fazer isso, então foi criado como uma instituição separada. Infelizmente, até hoje, eles não fazem, eles não aceitam internacionais. Eu continuo com uma grande briga com eles faz alguns anos, pedindo que, por favor, aceitem pessoas internacionais, que eu acho que isso seria incrível para pessoas aqui, mas para pessoas fora também ter essa opção, mas ainda não é disponível. E a ASH eu botei ali, mas de novo, assim como eu falei da ASH, a ASH seria o equivalente do Academy para o pessoal das engenharias, né? Não tem, né? Seria, porque o nosso CAL, né? Quer dizer, o CAL agora, graças a Deus, não cobre mais, mas antes a gente cobria os dois lados e a ASH cobre toda a parte de mecânica, elétrica, hidráulica, etc., para os engenheiros. E existem dois grandes congressos de arquitetura hospitalar nos Estados Unidos. O primeiro é o PDC, que no geral quase sempre acontece em março. Esse ano, por causa do Covid, foi em junho, mas ele varia, os dois variam de localização todos os anos. Eles tentam cobrir um pouco lá do leste, outro ano vai para o lado oeste, outro ano mais central nos Estados Unidos. E o PDC é geralmente em março, ao redor de início de março. E é feito pela a ASH, é quem controla o PDC. Então, ele tem um lado de arquitetura, mas ele também tem um lado de engenharia. Inclusive, tem paralelos de apresentações focadas num ou no outro. E o tipo de gente que atende o PDC, além de arquitetos, engenheiros, etc., em termos de cliente, é mais o pessoal da engenharia. Contra aqui o Healthcare Design, que acho que vários de vocês conhecem mais e já foram, que sempre acontece, no geral é novembro, às vezes final de outubro, dependendo do ano, é feito pelo pela Center for Health and Design, e é mais focado em design, como o próprio nome diz, né? Então, tu vai ter uma grande exposição de mobiliário, os clientes que vêm, às vezes tu começa a ter mais uma variação de enfermeiras, de gente da parte de arquitetura do hospital, menos da parte de engenharia. São focos diferentes, eu acho que os dois congressos têm, mas os dois trazem informações pertinentes, né, dos dois lados. E a Academy of Architecture for Health, faz parte dos dois congressos, ajudando a criar todo o lado científico, toda a parte científica dos dois congressos. Quem constrói é o Academy, junto com o pessoal pessoal de da ASH ou do Center. E falando um pouquinho assim, né, também que eu acho que está cada vez crescendo mais, a gente estava falando nas instituições, toda essa área de tentar pensar em design para a saúde está cada vez crescendo mais, né? Sustentabilidade, eu acho que hoje é o mínimo, a gente está falando eu esqueci de botar rely, a gente está falando de resilience, que já é outro nível, né? Vai além da sustentabilidade, está crescendo esses níveis de como tentar construir mais de uma forma que beneficie mais o nosso mundo. Acho que a maior parte de vocês conhece bem o LEED.
E do LEED, depois o LEED também agora está fazendo o WELL, que é o outro lado de certificação, mas um pouco mais focado no operacional, mas também para edifícios. Existe um outro que é mais simples o processo, porque tanto o LEED como o WELL são processos bem árduos, né? Eles demandam muito tempo de nós, têm custos altos para os clientes, para ganharem as suas certificações e todos os comprovantes, todas as documentações que nós temos que fazer são bem pesadas. O Fitwel já é uma coisa mais light, é mais tanto o Well como o Fitwel focam mais na parte do não da saúde como healthcare, mas da parte do saudável, né? Então ele é uma certificação bem mais fácil. Então a gente está começando a ver clientes que estão só buscando ter algum tipo de certificação, assim só para dizer começarem a olhar um pouco mais do Fitwel. E existe também o Center for Active Design, que traz essa nova ideia de tu tentar fazer edifícios que ajudem as pessoas a serem mais ativas. E, claro, se tu faz na Europa, possivelmente isso não teria nenhum sentido, tá todo mundo caminhando a cidade inteira, subindo morro, baixando morro, mas nos Estados Unidos, que todo mundo anda de carro, as pessoas são altamente sedentárias, com uma nutrição muito ruim, a ideia de que tu possa, através da arquitetura, ajudar as pessoas a serem mais ativas, usando escadas, por exemplo, é uma forma de ajudar a população sobre um certo aspecto. E que eu esqueci de falar aqui foi o RELI. O RELI é RELI, que esse é outro certificado focado agora na parte de resilience. Como é que eu tô de tempo, Camilo? Tá super bem. Segue à vontade aí, tá? Então, eu vou seguir aqui bem rapidinho, que acho que uma das Não, coisas que estamos eu com tempo aí. São 8 horas agora e temos um tempo aí, tudo ao limite aí. Então, não, aqui é rapidinho, porque Tá. acho que teve um pouco de pergunta no início, quando eu comecei a conversar com o Camilo sobre essa apresentação, a gente falou um pouco do Covid, impactos do Covid, e então aqui tem alguns slides mostrando um pouquinho disso, mas o que tem me surpreendido mais que tudo é como eu acho que hoje, olhando para trás, né, se me perguntasse há um ano atrás, eu imaginei que os impactos e as mudanças que a gente estaria fazendo em projetos seriam muito maiores. E hoje eu não estou vendo isso ainda. E eu não sei se é porque é negação das pessoas sobre o que aconteceu, se é porque eles estão tão cansados de tudo o que aconteceu, eles não querem assimilar. Mas a gente está vendo, no momento em projeto, pouca mudança de como a gente projetava antes para como a gente projeta hoje. Mas algumas coisas, claro, tendo mais atenção, e eu acho que imagino que isso deva ser totalmente o mesmo no Brasil, a questão toda de ter bons espaços para médicos e pessoal para que eles possam realmente ter um momento de estresse, de se separar, e seja para ter uma horinha de descanso, seja para chorar num cantinho, seja para o que seja, e eu acho que com o Covid isso ficou mais e mais importante, ter esses espaços. Parte de triagem e isolamento, né? Como tu criar, seja isolamento de salas, seja isolamento de uma unidade inteira, seja tu ter, por exemplo, isso aqui é o Rush Medical Center em Chicago, e tem todas essas, tu pode ver que tem várias gases medicinais, nas paredes também tinha. Então, isso aqui durante o Covid, eles montaram aqui toda a parte de triagem aqui embaixo mesmo, antes mesmo de entrar no hospital. Então, embora normalmente é onde é a entrada de ambulâncias. Então, assim, como criar esses ambientes que eu vou chamar de híbridos, né? Mas que tem uma função primordial, mas que no momento de um caso, como foi o Covid, de uma grande expansão, tu possa adaptá-los para tratar mais pessoas. E também no próprio Rush, tu vê, esse aqui é um dos cruzos principais do hospital, que conecta a emergência ao lobby de entrada, e nessas colunas todas têm, de novo, gases medicinais e tomadas e etc., porque se no caso eles têm mais pacientes do que eles podem aguentar na emergência, eles podem então começar a colocar pessoas aqui. E durante o Covid isso infelizmente também aconteceu. Eu não tenho fotos, mas existem fotos disso. Então, mas eu acho que o conceito por trás de tudo isso é essa ideia de adaptação, né? Como criar ambientes que podem se adaptar na hora que tu tem uma pandemia, ou às vezes não é uma pandemia, é um acidente, né? Imagina o acidente infeliz das torres, né? Tu tem todas essas pessoas saindo que precisam de atenção no hospital, como é muito mais do que a tua carga normal, né? Ninguém projeta para esses momentos, né? Mas como ter a capacidade de tu poder adaptar nesses momentos.
E a telemedicina foi outra coisa que ganhou, eu acho que finalmente tomou o boost que precisava, assim, né? Ela estava ao nosso redor, mas ela estava sendo ignorada, ela não era muito aceitada, muitas vezes por causa de seguro, inclusive no Brasil até muito maior essa questão de seguro e de pagamento do que aqui. Mas igual tinha muito receio, e com o Covid como que virou quase que obrigatório, né? Eu não sei quantos médicos eu fui atendida nesse ano por telemedicina, por medo, até do próprio médico, medo, mas questão de segurança do médico de não estar se expondo sem necessidade, né? Então eu acho que isso cresceu muito aqui na direita, vou fazer um exemplo do Brasil, e cresceu também, e esse é um projeto no Nicholas Children's, aqui em Miami, que é todo um centro de telemedicina. Ele tem todos esses pods, assim, que para o médico poder entrar e se comunicar com, seja paciente, no lugar que esteja no mundo, e depois tem uma, que não dá para ver, mas tem no outro lado uma parede inteira com uma impressão digital, mas essa ideia de que na medida que a gente está entrando na telemedicina, os médicos precisam desses espaços mais isolados para eles poderem então sentar e fazerem todo o seu, né, seu exame normal através de um outro tipo de ambiente, né, do que eles estavam utilizados antes. E eu acho que com isso terminou. Perguntas? Acho que falei já bastante. Não, Tatiana, foi ótimo, acho que foi bem importante, né? Acho que tu conseguiu trazer, né, de maneira geral, assim, desde o teu início, né? Acho que foi bem interessante teu início e todos os desafios, né? Acho que a primeira coisa, e quando a gente se reuniu... Alô? Oi? Alô? Tatiana? Oi, não, alguém está perguntando. Ah, tá. Só para a gente falar aqui um pouco, né? Quando a gente se reuniu, né, com a Tatiana e a gente queria focar um projeto ou outros projetos, Covid, né, e se definiu assim, não, eu acho que o mais interessante, né, para todas as pessoas, como é que são os desafios, né, porque tu está projetando uma outra cultura, né, cultura dos americanos, enfim, dos Estados Unidos, e todos os projetos lá, desde metodologia, desde, enfim, a relação com os clientes, com os hospitais, né, eu vi que tu falou no início a diferença das duas empresas, né, que tu trabalhou, são empresas muito grandes mesmo, e os focos, então acho que isso foi bem interessante, né? Tu conseguiu fazer essa explanação de uma maneira geral, né? E até apresentar projetos para nós é muito interessante. Além dos códigos e normatização, né? Legislação, isso, então, certificados, né? Bem interessante, é uma coisa que a BDH, enfim, discute há muito tempo, né? Certificados, essas questões aí. Então, parabéns, então, Tatiana. Obrigado aí pela contribuição, né? E eu vou deixar, não sei, Beth, desculpa, no início eu ia te deixar a palavra, não sei se tu quer comentar alguma coisa. Então, não, imagina, Camilo. Então, agradecer aí a Tatiana, foi ótima a palestra, muito bacana, assim, você conseguiu, mostrando a sua trajetória profissional, contar um pouco da história da arquitetura para a saúde também, né? Que, assim, em escalas diferentes, mas a gente no Brasil também teve uma evolução, né? Eu acho que a gente pode dizer que a gente tem ótimos hospitais aqui também, né? E é bom a gente ver uma outra realidade, né? Assim, como é essa realidade nos Estados Unidos e como foi a sua trajetória. Foi ótimo. Foi muito bom, assim. Inclusive, eu acho que depois a gente pode conversar sobre essa questão da certificação, né, Camilo? Que a BDH sempre está falando que precisa fazer, né? A gente busca tanto essa ideia de educação continuada e certificação digital. Eu acho que é muito interessante ver que quanto é ser valorizado lá fora, né? Que podia ser bem interessante para a gente também, né? Eu ia certificar, né? Porque é uma área de alto complexo, né? Nós estamos, acho que hospitais é a coisa mais difícil, possivelmente, de projetar. E parte do motivo da certificação foi criada, acho que já existe há uns 20 anos, foi criada exatamente para que
os clientes, especialmente, entendessem que existe diferentes níveis de experiência, né? Tem pessoas que têm pouca experiência e tem pessoas que, como, digamos assim, eu faço 20 anos que é só isso que eu faço, né? Então, assim, tentar ajudá-los também a que eles contratem as pessoas que tenham digamos, o know-how, o entendimento apropriado, né, para os seus projetos. E esse foi o grande motivo de qual se começou a ACA e as certificações. E claro que na hora que tem certificado, tem toda a parte de educação, que tu tem que fazer aulas e etc. para manter, né? Mas o foco foi realmente esse. Eu acho que pode ser uma coisa que seria, eu acho que é importante sempre, porque existe tantas pessoas na arquitetura, né, mas nem todos têm esse conhecimento. Então, É verdade, é verdade. Seria muito importante mesmo, né? É um E, né, caminho aí que a Beth, gente precisa trilhar. Uhum. e trazer a Tatiana também, né, para nossa BDH, para ela contribuir, né, Sim, com de forma certeza, mais sempre, né? permanente, assim. Sempre. Foi muito Tatiana, importante você trazer essa experiência para a gente. Assim, a BDH fica muito feliz. Foi um prazer muito grande ter você aqui contando toda essa trajetória, né? Foi muito o bacana. prazer é meu de poder contar um pouquinho dessa história Aham. e poder compartilhar um pouquinho dessas experiências e, enfim, né, um pouquinho dessa vida que a gente passa pelo mundo. Eu não sei se a gente tem perguntas, Camilo, mas eu queria fazer uma pergunta quanto uma parte da palestra que você apresentou, que quando você falou dos hospitais que você criou como template, né, como um protótipo, que eram 22, uma quantidade enorme de hospital, assim, né? Foi incrível. Escala incrível, né? Eu fiquei pensando nos terrenos, assim, esse hospital ele era realmente um template, era um protótipo exatamente igual. Você tinha terrenos que podiam se adequar a esse modelo? Como foi isso? Ele era realmente um protótipo, ele é matematicamente igual em todos. Primeira coisa, porque digamos, tu projeta um hospital na Lua, né, voando no espaço, mas ele tem que caber em todos os seus terrenos. A gente teve que analisar os 22 terrenos para poder começar a entender, tanto que uma das primeiras conversas foi tu põe a parte de leitos em cima ou tu separa, né? E se tu olhar, deixa eu ver se eu consigo buscar aquela foto, mas foi separado, né? Tu tinha os leitos, como todos eram terrenos com espaço. Então tu tem assim do lado, se tu olhar para cá, do lado da direita, que mal dá para ver, era os leitos e na esquerda era toda a parte de diagnóstico e tratamento. Eles estavam um do lado do outro. Mas, por exemplo, foi analisando os terrenos que a gente viu que isso seria possível, né? Muitos tiveram junto também um centro ambulatorial adicionado. Então, teve que ter no início uma análise de todos eles para poder entender. Alguns tinham declive, então, que isso daí, no caso do arquiteto que foi fazer depois, situar esse projeto, talvez pode ter ganhado um subsolo que não existia. E daí esses eram os casos, por exemplo, que no geral teriam que voltar para serem revistos, ou pelo menos aquela diferença, né? Outra coisa que foi olhada, que foi modificado durante o projeto, se notou que algumas cidades ia ter uma maior maternidade. Então, já do início, especialmente a parte neonatal, intensivo, teve acho que era o terceiro andar, que era a maternidade, tinha duas opções de planta. Tinha uma que era a maternidade normal e uma que era uma maternidade expandida, que eu acho que em vez de ter 6 neonatais, tinha 22, era uma coisa assim, a diferença era bem significativa. Mas já, porque eles viram que, quando eles começaram a olhar toda a parte de planejamento estratégico dessas diferentes localizações, eles começaram a ver que tinha uma certa coincidência de tu ter um modelo ou outro, né? Então, foi projetado já do princípio. Mas é uma ideia, por um lado, econômica, por um lado, meio maluca, né? Porque tu tentar pensar 20. Outra coisa que começou a acontecer na medida que eles foram abertos, né? Porque isso acabou demorando mais do que 10 anos. A verdade é que, embora a lei inicial, as instituições não conseguiram, muitas instituições, e com a demora que estava tendo de aprovação, não conseguiram nunca chegar, acho que acabaram estendendo no final mais uns 10 anos para todo mundo fazer. Mas isso também ajudou, por exemplo, o protótipo, que depois que os primeiros 7, eu acho, foram feitos, os próximos começaram a ter repercussões, né, de aprendizados desses 7 que então foram implementados nos próximos, né, de coisas que viram que, olha, isso pode ser melhor, isso não está funcionando tão bem. Então, e alguns anos atrás, a Kaiser, inclusive, daí lançou uma concorrência para tinha um nome, não é que era o nome, mas era para os protótipos menores de 100 leitos.
Eles fizeram uma segunda concorrência porque eu acho que a ideia funcionou tão bem para eles, que eles então decidiram fazer um outro para os outros, que eles tinham construído mais uns 10 de porte menor, então fizeram outra concorrência para esse. Muito bacana. Posso fazer outra pergunta, Camilo? E uma aqui sobre Rapidinho. tecnologia, estou botando aqui. Com certeza. Então, em relação à Covid, houve uma preocupação maior agora em função da pandemia, em relação à qualidade do ar interior, enfim, renovação e pressão, assim, também lá, a gente aqui teve uma preocupação muito grande, eu acho até porque a gente tem as condições mais precárias, né, de instalação, e a gente sabe que a gente tem, muitas vezes, o sistema de ar-condicionado ainda fora de norma, né, a técnica errada, equivocada ainda. Como foi lá essa questão do ar interior? Foi igual. Eu acho que assim a grande impacto do Covid, acho que aconteceu para todo mundo, né, foi como adaptar áreas para poder trazer mais pacientes que estão contagiosos, né? Então assim, tu viu, todos os hospitais se mobilizaram para aumentar opções de isolamento, de criar mais áreas de isolamento, seja às vezes unidades inteiras isoladas, né, podendo ser isolado inteiro o ar daquele jogado para fora separado do que está naquele que fica recirculando o tempo inteiro, mas os tipos de filtro, teve um lado inteiro de foco em mecânica e de investimento nisso muito grande. O outro foi essa ideia de como tu poder fazer a triagem separado, né? Então, seja montando tendas fora, seja adaptando áreas, mas poder realmente, porque tu vê assim, por exemplo, familiares não podiam entrar no hospital. Diferente no Brasil, que tu acompanha os familiares, pelo menos tu pode, pelo menos uma pessoa, aqui familiar não pode. No momento, é muito triste, o Covid foi muito triste, porque as pessoas morreram sozinhas. Foi muito, muito deprimente, assim, ninguém pode entrar no hospital fora o paciente e os médicos, enfermeiras, enfim, as pessoas que trabalham lá. Então, assim, eu acho que colocou por isso que eu digo, esses espaços profissionais, eles estão muito sobrecarregados. Porque, na verdade, tem sido mais de um ano, né, que quando a gente está entrando agora numa nova leva, quando a gente começou as vacinações no início do ano, todo mundo estava feliz, os hospitais tinham retomado certas áreas que antes eram áreas de Covid, todo mundo já entrando num mundo mais normal, entre aspas, e de repente, nesses últimos mês e meio, a coisa está caindo de novo. E está tudo, então assim, eu falo com meus clientes, estão todos focados de novo em Covid, todos refazendo coisas que tinham feito antes, que tinham desmontado, remontando, porque o negócio está piorando. Então, acho que a gente ainda tem um período de transição. E é nisso que eu fico com as perguntas do que talvez fique, né, desse aprendizado. Então, assim, por que não ter mais salas de isolamento desde um princípio? Por que não pensar em como fazer essa triagem e essa separação desde um princípio? Eu achei que nós íamos ter, que agora a gente viu que, por exemplo, temperatura já não vale mais muito, mas no início eu achei que a gente ia ter sistemas de temperatura em toda a entrada de hospital, né? Porque eles estavam com pessoas na rua paradas tirando temperatura de quem estava entrando. A questão de lavar a mão, né? De tu tentar ter mais lugares para tu poder lavar a mão em qualquer lugar, que não seja só o banheiro. Então, eu acho que está todo mundo ainda tão focado no tratar o Covid, ou recém saindo disso, e agora de novo, que ninguém parou para dizer, ok, vamos olhar para trás e ver como a gente pode ter aprendido nessa etapa. Uma das grandes questões que eu digo assim dos hospitais que eu vi aqui, aconteceu igual no Brasil, é que os eletivos, todas as cirurgias eletivas e tratamentos seletivos, tudo parou, né? Por causa que todo mundo estava com medo da avalanche de pacientes que iam receber. Só que isso financeiramente foi uma perda incrível para todos, né? Assim, as obras todas pararam, inclusive nesse ano aqui nos Estados Unidos foi um ano que tudo que não tivesse já em construção, raras obras continuaram, a grande maior parte parou, e o dinheiro e o capital foi todo focado para essas coisas que eles tiveram que fazer para o Covid, que não era esperado. Mas os hospitais não olharam assim, tu vê assim que existe muito assim, tu tem o hospital principal, mas tu tem todos esses centros ambulatoriais e alguns são hospitais sem leitos, são coisas enormes. Por que não começar a dizer, ok, esse aqui não tem Covid, porque aquele que no lugar que não tem leito não vai poder nunca receber um paciente de Covid. Então, não tem sentido, por que parar a eletiva? Por que não continuar fazendo, se tu tem um problema de ortopedia, vai para o outro que não vai ter ninguém de Covid. Alguma coisa assim, eu acho que tem
várias aprendizados que eu acho que a gente pode tirar dessa época Covid para o futuro, mas eu acho que os clientes ainda não estão prontos para essa conversa. Eu acho que eles ainda estão saindo do abismo e não querem discutir o abismo que foi, porque o impacto é muito grande. Eu digo para as pessoas que não têm acesso, né? Olhem um show tipo Grey's Anatomy, né? Anatomia do Grey, né? Ou vai olhar, tem um outro caso que se chama, como é que é o nome? Que é de um hospital em Nova York. Por menos que tu nota, tu começa a entender o que o pessoal que trabalha com medicina anda passando, né? Por mais que seja um show e seja uma história, né? Tu começa a ter um pouco daquele entendimento para as pessoas que não têm a chance de estar lá e estar vendo ao vivo o horror que foi e que ainda está sendo. Eu vi uma pergunta aqui, tinha uma pergunta sobre Tatiana uso tem de 3 tecnologia perguntas. Eu deixo, Tatiana, o pessoal está fazendo uma seleção de perguntas, mas antes eu queria, não sei se o Marchek está aí, com o microfone ligado. Tudo bom? Ele tem uma foto para te mostrar aí. Ele me mandou eu acho que por texto, eu ainda não respondi para ele, eu digo, vou responder depois. O Marchek consegue falar? Claro, claro. Ele não, acho essa que é uma não. Essa é uma foto histórica de uma visita, minha primeira viagem profissional aos Estados Unidos. Eu fui junto com o pai da Tatiana e mais o Dr. Cláudio Stein, que era o superintendente do Hospital Mãe de Deus. Vocês podem ver aqui. Nós visitamos, dá para ver. visitamos vários hospitais nos Estados Unidos. Visitamos 2 hospitais em Nova York, a Cleveland Clinic Foundation e mais um hospital de Chicago, exatamente para trazer algumas ideias que fossem inovadoras para colocar no projeto lá do Mãe de Deus. Então, é muito legal. De 1990 a foto. 1990, a foto é em cima do Empire State Building. Vocês ainda têm a mesma cara, só o cabelo mudou um pouquinho. No fundo da foto tem um outro ângulo que aparecem as torres gêmeas. Nessa que tu mandou não tem. Não tem. E só aproveitando e dando uma colherada aí, eu estou tentando aí as duras penas fazer a minha dissertação de mestrado e estou aproveitando o momento Covid para escrever disso aí. Gostei muito daquela coluna que tem uma tampinha cheia de gases. Eu acho que, para mim, uma coisa que fica de aprendizado é imaginar que coisas vão acontecer, se não for Covid, vai ser uma outra coisa, e podem ser outras situações, tipo incêndios, alagamentos, e que tu precisa ter áreas flexíveis nos hospitais que sejam dotadas de gases medicinais, de tomadas, né? E que permitam fazer essas adaptações momentâneas aí, né? E os hospitais americanos têm essa facilidade que, via de regra, tem em função da neve, na maior parte, eles costumam fazer tudo interligado no subsolo, né? Então, me parece um ponto bem bacana de fazer esses subsolos, que, via de regra, são áreas de serviços e distribuição, mas que, em situações dessa, podem servir como uma área coringa para enfim, um atendimento emergencial. Eu acho que isso é uma coisa que já estava tendo muita discussão, e eu imagino que agora vai ter mais ainda, de como tu realmente criar essas áreas de adaptação, né? Que pode ser a sala de conferência que existe dentro do hospital. Existe um projeto aqui em Miami, do Baptist, que é do lado de uma pista de IndyCar. Então, eles estavam com medo, se tivesse algum acidente, milhares de pessoas fossem acidentadas. O lobby do hospital é maior do que o normal, e ele também tem todas essas coisas escondidas, com essa ideia, de novo, de que tu, no caso de uma pane, tu possa adotar, né? Então, como tu cria essas adaptações e durante essa etapa, alguma dessas coisas não custa muito, né? O custo não é alto, quer dizer, claro, tudo tem custo na vida, mas é um custo bastante pequeno. Mas tu precisa ter a ideia e implementar. E como tu viu naquela foto, na maior parte do tempo as pessoas nem sabem que aquilo existe, né? Só vão saber no dia que realmente precisar, e pena quando precisam, mas pelo menos existe a chance, né, de tu trabalhar no necessário tu ter, né? Mas muito legal. Legal te ver, Marchek. Igual. Beijo. Beijo.
Nossa história, como vocês viram, vai longa, desde o meu pai, né? Que bom, que bom. Pessoal, vamos então, acho que a gente vai fazer, deu uma Perguntas? resumida nas perguntas aí, só para te, né, Então agora acho que a Fernanda vai te fazer, então. Uma das perguntas que surgiram aqui, Tatiana, é se tu precisou fazer alguma prova para atuar como arquiteta hospitalar aí nos Estados Unidos. Como arquiteto hospitalar, não. Para tu ser considerado arquiteto, sim, né? Tu tem que fazer, diferente no Brasil, que a gente se forma e ganhamos o nosso CAL. Aqui, quando eu comecei, aqui eram 9 provas, hoje são 5. E elas têm parte estrutural, tem uma que é de mecânica elétrica, daí tem várias provas de diferentes áreas dentro da arquitetura, que vai desde planejamento de implantação a detalhamento de escada. Mas tu tem que fazer essas provas para então poder ganhar o teu registro como arquiteto nos Estados Unidos. Agora, e se tu for fazer o certificado, né, que não é, como é que eu vou dizer, não, tu pode atuar sem ser certificado, né, certificada, mas o certificado também tem uma prova que é requerida para tu poder passar para então ganhar o certificado, mas tu pode atuar sem isso. Na verdade, tu pode atuar em qualquer caso sem isso, porque uma das coisas que de novo, é diferente do Brasil, como os escritórios são muito grandes, eu trabalho aqui há 20 anos, eu estou olhando meus próximos 20 anos, eu possivelmente nunca vou precisar assinar um projeto. Porque, por uma questão de, como é que a gente diz liability? Eu não sei a tradução em português, mas é aquela coisa judicial de quando tu pode ser colocado na justiça e etc. Os escritórios, especialmente pelos portes que tem, eles têm, no geral, 1 ou 2 pessoas somente que assinam em nome da firma. Então, às vezes a pessoa nem... responsável técnico. Né? Então, assim, a responsável técnico no nosso escritório são 2 pessoas. E, no geral, na maior parte deles, assim, quer dizer, 2 pessoas em Miami, né? Cada localização tem o seu, porque tu tem que ter registro local e etc. Mas, na maior parte, eu nunca vou assinar um projeto. A não ser que eu abra minha própria firma e trabalhe dessa forma. Mas se eu trabalho dentro do escritório maior, eu nunca vou precisar assinar. Então, assim, se tu pensar, tu pode atuar sem ter registro de arquiteto. A questão é que existe muita pressão para que tu tenha e para tu poder crescer dentro das companhias, tu acaba muitas vezes sendo requerido, quase sempre para tu começar a ser promovido, tu tem um requerimento que tu tenha o registro, né? Outra pergunta que surgiu aqui, eu acho que é a que tu ia falar antes, é como está o uso da tecnologia BIM nos projetos de saúde nos Estados Unidos? Já é predominante ou o CAD ainda é muito utilizado? Ninguém usa CAD mais. Aqui a gente já está no BIM, no Revit, faz muito tempo o Revit tomou conta praticamente de todos os mercados. Há 20 anos atrás, quando eu comecei aqui, era o Revit e era um outro não era Microsoft, Microforma. E alguns escritórios estavam trabalhando com um ou com o outro, mas já faz 15 anos que o Revit predominou. A gente só trabalha em Revit e hoje a gente trabalha com muitos outros programas. Eu fico assim, até a Partners Will, acho que uma de todas que eu trabalhei é a que é a mais software visionária, eu diria assim. A quantidade de programas que a gente tem é incrível. Hoje mesmo eu estava trabalhando no que chamava Trello, que é para organizar informações, não é um Excel, mas seria, ao invés de fazer planilhas, eu uso isso. Mas a gente usa BIM 360, que dá acesso, então, ao nosso Revit para todo mundo e todos podem trabalhar dentro do mesmo... e quando eu digo todos, eu digo assim, os engenheiros, os nossos parceiros, todos trabalham dentro do mesmo BIM. As modificações que eu faço hoje, eles estão vendo ao vivo. A gente tem a possibilidade de colocar anotações e avisar, olha, presta atenção nisso que eu preciso da tua ajuda. Quer dizer, a gente já está usando muito BIM 360, tem vários programas para a questão de energia, de iluminação, e claro, toda a parte de fazer, de renderização, a gente começa com o Revit, mas chega uma hora que tem que evoluir para algum outro, né? Tem mais uma colocação aqui. Logo no início da palestra, tu comentou que o arquiteto da saúde nos Estados Unidos fica específico numa área, diferente dos projetos de saúde no Brasil. Fala mais um pouco sobre isso, por favor. Eu acho que é mais a questão de especialização. A arquitetura nos Estados Unidos, tu entra, né? Digamos assim, se a pessoa que não fez um mestrado em arquitetura hospitalar, tá? ela vai entrar no escritório como um estagiário,
vai crescer dentro daquele escritório, mas em algum momento ela vai escolher a área de foco. Ou ela vai ser para o lado de design ou de exterior, ou vai ser para o lado de design de interior, ou vai ser para a parte de mais técnica, né, o project architect, ou vai ser para a parte de gerenciamento, ou vai crescer ou vai entrar mais para a parte do que eu vou chamar de marketing. Por exemplo, hoje eu faço muito que é business development, né, ir atrás de clientes, prospecção, né, prospecção de clientes, criar o nosso network e ajudar a firma a crescer dentro do nosso mercado. E a parte particular de saúde, a verdade é que, assim, embora nós temos mais arquitetos de saúde do que no Brasil, em termos de números, comparado com a BDHE, eu digo, né? Ainda somos poucos que existem nesse mundo. Então, acaba que quase todos, assim, que têm esse foco e crescem nesse foco, a gente acaba muito focado nessa parte de planejamento de interiores, né? Do que eu digo disso? Não é tanto dizer se o piso vai ser tal tipo e a cor do piso, mas é realmente toda a parte de como é que tu vai fazer o layout, como é que são os fluxos, qual é o que está que departamento está do lado de qual é a sala que está do lado de que sala, é toda essa parte de planejamento interno do hospital ou de um centro ambulatorial ou do que seja, fica então a cargo dos arquitetos especializados em saúde. E também um pouco do lado de incêndio, mas de novo o lado de incêndio cai um pouco conosco, mas lá pelas tantas a gente já passa para o pessoal do mais técnico, né? Sim. Eu acho que pelo horário eu vou pular para uma última aqui que é interessante, que é que caminho tu recomendaria para quem é arquiteto hospitalar, mora nos Estados Unidos e gostaria de trabalhar na área? Olha, eu acho assim, a primeira grande questão é que eu vejo assim, todas as firmas estão requerendo visto. Então, você tem que ter visto. Imagino que se tu mora aqui, tu tenha visto de trabalho. Se esse é o caso, eu acho que é realmente aplicar, é fazer um bom portfólio, tentar mostrar o melhor conhecimento que tu tem nessa área, mesmo vindo do Brasil, e buscar quais são as empresas que estão buscando novos arquitetos e mandar aplicar o teu portfólio, o teu resumê para eles, para ser selecionado. Eu acho que hoje existe nós passamos um ano sem contratar ninguém, nós e a maior parte das empresas do meu redor, e todas agora estão desesperadas atrás de pessoas. Então é um momento muito oportuno de entrar no mercado, porque não existe mais vaga do que como preenchê-las, né? Então acho que é um momento bem oportuno para isso. E eu vi a pergunta de medidas, foi difícil e ainda é difícil, porque hoje eu trabalho muito na Latinoamérica, então eu trabalho com os dois sistemas, e a minha cabeça funciona diferente, para certas coisas funciona em um, e outras coisas funcionam no métrico, e certas coisas no índice. É muito engraçado, assim, eu tenho que ficar convertindo de um lado para o outro. Eu acho que o sistema métrico é muito mais fácil, eu não sei por que resolveram adotar o outro sistema, não tem lógica alguma, mas é o que é usado, é tudo, né, em PES e coisas desta forma, inclusive, mas com o tempo tu aprende, eu acho que a gente aprende a converter, hoje tem muitos aplicativos que ajudam também, então a pessoa que está entrando consegue olhar e converter. Eu acho que o que é difícil realmente é quando tu trabalha aqui e converte para o métrico, porque tudo aqui é quebrado, os números aqui é 1/3, 1/7, 3/8, e não é tudo, e daí na hora que tu converte para o métrico, tudo não fica os nossos númerozinhos bonitinhos inteirinhos. Então essa coisa de tu fazer um projeto em PES e tentar converter para o métrico não funciona direito. Eu acho que tu tem que começar do lado oposto para converter para o... Se vai fazer no métrico, tem que começar no métrico e seguir nele, porque senão tu está criando medidas que são irrealísticas na hora de construção. Tatiana, então acho que eram essas perguntas, né? E a Tatiana aí está recebendo muitos elogios aí no chat também pela palestra. Obrigado novamente aí por ceder o teu tempo, né? Contribuir com a BDH, contribuir com o nosso evento agora digital, que permanece nesse formato aí, né? Por um tempo indefinido, mas que tem ganhos como esse, né? Exatamente, tem ganhos, com certeza, muito ganhos. É um pouco complicado de trazer de Miami para uma palestra, né? Então, mas também sentimos falta ainda, né? Do contato presencial. Não, num futuro marcaremos um. Sim, mas num lugar legal, tá?
Certo. Volta e meia, tu tá aqui também, né? No Brasil, então. Não, com certeza. Eu vou pelo menos 1 ou 2 vezes por ano. Esse ano foi bem mais, mas no geral. Então, é bom. É muito bom. A gente sente falta. Eu sinto muita falta. Sim. Então tá, pessoal. Acho que era isso. Beth, tem alguma palavrinha? Tchau, pessoal. Tchau. Sim, Prazer te ver, Machek. Obrigada a todos. Só queria parabenizar Tchau. a Regional do Rio Grande do Sul, que organizou o evento, super evento, assim, são super competentes. E a sua equipe, né, Camilo, que está aí hoje, né? Graziela, que ajudou a gente, João está aí também, a Fernanda. O Marcos ia chegar, não sei se chegou. E ainda o Gustavo, né? Que a equipe Gustavo, isso. O pessoal estava... Eu ia me esquecendo para sair, eu tenho que pedir licença para a chefe. Posso sair? Isso. Então, eu agradecer a todo mundo e convidar também para o nosso seminário digital que vai acontecer, o segundo que a gente vai fazer agora no final do ano, em novembro, que vai ficar no lugar do Congresso de Recife, 2022, que tivemos que adiar por conta da pandemia. Tá? Estejam sempre conosco, a gente vai ter sempre encontro, papo da BDH, convidar a todos para conhecerem melhor a BDH.